dia. Estamos iniciando o culto da primeira Igreja Batista em São Carlos e eu quero começar este culto trazendo a palavra de missões estaduais. Estamos iniciando em nosso estado a campanha de missões estaduais com o tema Seja uma Ponte, conectando pessoas a Jesus. Portanto, esse é um tempo de orar por missões, de trabalhar pela obra missionária em nosso estado e também de contribuir financeiramente. Eu quero deixar a leitura da divisa desta campanha que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, verso 22, a parte B, que diz assim: fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de qualquer maneira possível, salvar algumas. Oremos, portanto, por esta campanha de missões estaduais já iniciada em nosso estado. Nós queremos nesse instante orar para iniciarmos a mensagem matinal. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por tua presença, te agradecemos pela direção do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por mais um dia em tua presença. Te rogamos que a tua palavra que será lida possa trazer ao nosso coração a compreensão da tua vontade. Que o Senhor nos estimule, que o teu Espírito Santo nos convença daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Esta é a oração que fazemos no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. O tema da mensagem desta manhã está ligada à nossa campanha de missões estaduais. Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus, tendo empatia na pregação. Como ser uma ponte para aproximar as pessoas de Jesus? Será que nós cristãos não temos sido ou temos feito acepção de pessoas? Será que na nossa maneira de viver não temos julgado as pessoas pela sua maneira de ser, de falar ou de se vestir? Como nós poderemos pregar o Evangelho de Jesus com empatia? Creio que o texto dessa manhã, ele nos apresenta a maneira de Jesus falar do amor de Deus. Portanto, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, do qual João escreveu, capítulo de número 4, a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A partir do versículo 4, o texto narra a caminhada de Jesus que saiu da Judéia em direção a Galiléia, e ele teve, portanto, que passar por dentro da cidade de Samaria. E Jesus já estava cansado, era por volta de meio-dia, e ele então, junto ao poço de Jacó, o poço que Jacó mandara fazer, Jesus ali senta, ele está, diz o texto sagrado, que ele está cansado, ele está, portanto, com sede, Jesus está com fome. Os seus discípulos haviam saído para comprar comida em outra cidade, e Jesus se encontra na cidade de Sicar. Enquanto Jesus está ali naquele poço, uma mulher se aproxima dele. E Jesus, portanto, de uma maneira empática, a palavra empatia, ela tem a ver com a aptidão de se colocar no lugar do outro, sentindo o que o outro sente, desejando o que o outro deseja e aprendendo a maneira como o outro aprende. A empatia tem a ver de se colocar no lugar do outro. Jesus está cansado e ali se aproxima aquela mulher que veio buscar água no poço. No versículo 7, nós temos, portanto, a primeira lição desta maneira de conectar pessoas a Jesus. O primeiro desafio: não faça acepção de pessoas. Vejamos bem, aquela mulher se aproxima de Jesus e lá no verso de número 7, nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. É aí que começa o grande ensinamento de Jesus sobre não termos acepção com pessoas.
O texto deixa claro que assim que Jesus fala com aquela mulher, ela ficou admirada. Diz no verso 8, aliás, o verso 9, então, lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Aquela mulher, portanto, ficou admirada porque os judeus não se relacionavam muito bem com os samaritanos, e é possível que em nosso tempo, em nossa cultura e em nosso país, nós tenhamos algumas dificuldades de relacionamentos. Talvez não seja necessariamente as questões que estão aqui nesse texto. Talvez não seja a questão de judeus e samaritanos, mas quem sabe você que me escuta nesta hora. Você tem grandes dificuldades de falar de Jesus para alguma pessoa, porque a maneira dessa pessoa te incomoda. O texto, portanto, mostra que aquela mulher, ela fica surpresa com Jesus ter falado com ela, mas para Jesus, a primeira maneira de ter empatia para a pessoa é não levar em considerações as questões que estão por trás das acepções que fazemos. Jesus fala com aquela mulher. E diz o texto que aquela mulher então fica surpresa. E ela diz: como você vem falar comigo? Como você vem até a mim? Como você vem pedir água para mim? Você não sabe que os judeus não se relacionam com nós, samaritanos? Jesus viu algo mais do que uma mulher de Samaria. Jesus viu com olhar espiritual. Jesus olhou com o coração. E em nosso tempo, a época que nós vivemos, de tanta intransigência, de tantos preconceitos, nós precisamos nos despir desses preconceitos se queremos conectar pessoas a Jesus. Portanto, uma atitude baseada em igualdade. Jesus ali, como Paulo também escreveu na carta aos Coríntios, Jesus se faz fraco. Jesus não se coloca como um judeu que está acima do samaritano. Jesus olha para aquela mulher e Jesus se relaciona como sendo igual àquela mulher. Jesus não vê diferença alguma. Jesus olha para aquela mulher e Jesus se torna igual a ela. Nos faz lembrar quando o Espírito Santo chamou a Pedro através de Cornélio, e Pedro foi à casa de Cornélio, um gentil, e Pedro, quando chega naquela casa para falar sobre o amor de Deus, diz o texto sagrado que o apóstolo Pedro diz: olha, Deus não faz acepção de pessoas. Está em Atos capítulo 10, verso 34, essa expressão muito clara. Pedro escrevendo, Pedro falando, Pedro declarando que Deus não faz acepção de pessoas. Mas adiante, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo de igual modo, falando sobre todos os pecadores, Paulo vai dizer que tanto judeus como gentios são pecadores diante de Deus. E lá no capítulo 12, no verso 11 de Romanos, Paulo declara verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você quer ser uma ponte, meu irmão, se você deseja usar as redes sociais para falar do amor de Deus, você não pode fazer acepção de pessoas. Você não pode excluir pessoas desse chamado para conectá-las a Jesus. Esse é um primeiro grande desafio, não fazer acepção das pessoas. O segundo desafio desse texto, no qual Jesus nos ensina, é não fazer polêmica. Meus irmãos, tudo hoje se torna polêmica. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós escrevemos nas redes sociais. Às vezes temos uma mensagem correta, um pensamento correto, mas qualquer uma palavra pode causar um mal-estar. Jesus está diante de uma situação muito difícil.
Jesus está ali sozinho porque os discípulos haviam ido comprar comida em outra aldeia. Jesus é um homem, está diante de uma mulher em público, o que não era muito comum para aquela cultura. Jesus é um judeu e aquela mulher é samaritana. Que grande desafio Jesus tem pela frente. Mas ainda assim, diz o texto que lá no versículo de número 10, depois de Jesus falar com aquela mulher, no verso 10, Jesus respondeu àquela mulher: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água da vida. O que é fugir da polêmica? O que Jesus fez aqui que nos faz perceber que ele fugiu da polêmica? É simples. Jesus pediu água àquela mulher. Poderia ser um fato corriqueiro, sem muito significado, mas Jesus pediu água àquela mulher. E é lá no verso 9, portanto, que nós lemos que aquela mulher ficou admirada, porque ele pediu água para ela. E Jesus disse: se você conhecesse quem te pede água, você queria pedir água para experimentar a água da vida. E lá no versículo 11, aquela mulher diz: Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu pode conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? Jesus não entrou nessa polêmica. E é aqui o ensino que eu tirei desse texto. Jesus não polemizou com aquela mulher. Jesus não tentou explicar questões doutrinárias. Jesus não diminuiu a fé ou a crença daquela mulher. Jesus não ridicularizou a maneira dela crer. Jesus não criou uma polêmica. Diz o texto que Jesus tão somente disse: quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Jesus, portanto, ele não entrou em polêmica, em discussões que não ajudaria nada. Meus irmãos, quanto nós estamos perdendo de tempo nas redes sociais, criando polêmica, respondendo, retrucando. Quantos cristãos têm perdido tempo com discussões inócuas, discussões que não levam a lugar nenhum, que não acrescenta nada. Jesus não discute teologia com ela, doutrina. Jesus, ele tem um foco. E o foco de Jesus é ser uma ponte para aquela mulher. O desejo de Jesus era conectar aquela mulher com a salvação, com a vida eterna. Se você quer conectar pessoas a Jesus, você precisa ter empatia na sua pregação. Você precisa se colocar no lugar do outro. Você precisa sentir como o outro sente. Talvez aquela questão da nacionalidade para aquela mulher era algo muito importante. Quem sabe, como alguns de nós temos aqui no Brasil, um país enorme, talvez a gente tenha tanto barrismo, né? Eu que sou lá do Nordeste e de repente chego aqui no estado de São Paulo e queira colocar como se a cultura nordestina fosse a maior e a melhor. Nós precisamos entender que as questões mais importantes não são essas questões são periféricas. Jesus não discute com aquela mulher sobre a sua crença, sobre o fato dela ter dito que aquele poço que ela foi buscar água era o mais importante. Aquele poço tem a ver com Jacó, tem uma questão histórica, tem uma questão até mesmo doutrinária. O foco de Jesus era que ela conheça a água da vida. O foco de Jesus é a essência. Jesus não se prendeu a particularidades. Jesus queria mostrar o foco, a essência. E Jesus então pensou naquilo que era imprescindível para aquela mulher. E Jesus apresenta a água da vida. A terceira e última coisa. Se você quer ter uma pregação empática, se você quer conectar pessoas a Jesus, então primeiro, não faça acepção de pessoas. Segundo,
Você não pode de forma alguma entrar em polêmica. Não faça polêmica com as pessoas. Não discuta as coisas que estão pela periferia, mas apresente a essência da mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta, que transforma, a mensagem que dá vida. A terceira e última coisa, portanto, é não faça julgamento das pessoas. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, você que é leitor da Bíblia, sabe onde essa discussão ela vai caminhar, ou por onde vai caminhar. Jesus apresentou àquela mulher que se ela experimentasse, que se ela bebesse da água que ele estava oferecendo, nunca mais teria sede. Disse Jesus, ao contrário, verso 14, a água que eu lhe der, tornar-se-á nela uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Você percebeu que Jesus não julgou a nacionalidade daquela mulher. Nós sabemos que pelo texto aquela mulher já tivera muitos maridos e que Jesus vai dizer isso para ela, mas Jesus não apresenta isso como sendo um empecilho para que ela experimente a água da vida. Jesus não fez julgamento à maneira daquela mulher, a sua crença, a sua condição de ser mulher. Mas Jesus, como sendo um judeu, se aproximou e falou com aquela mulher. Ele criou interesse naquela mulher, a essência da vida. Existem até pessoas convictas no nosso tempo, mas estão erradas nas suas convicções. Mas Jesus não quis discutir, Jesus não julgou o porquê que ela cria daquela maneira. Portanto, se você quer conectar pessoas a Jesus, você não pode fazer julgamento das pessoas. Você não pode desfazer do mundo das pessoas. Você não pode desvalorizar aquilo que essas pessoas creem, naquilo que ela acredita. Você não pode sequer julgar a maneira de ela se vestir, a maneira como ela vive, as escolhas que ela faz. Mas se você apresentar Jesus como a essência da vida, então tudo aquilo que não lhe pertence, tudo aquilo que não faz bem, tudo aquilo que é prejudicial para essa pessoa, Jesus tem o poder de mudar. Jesus transforma. Aquela mulher foi buscar água na fonte de Jacó, mas você já sabe que no final daquela história, aquela mulher deixa o cântaro lá, o cântaro que ela levou para buscar água, ela deixa, ela abandona. E sabe por quê? Porque ela encontrou a água da vida, porque ela encontrou aquilo que era mais importante para a sua família, mais importante do que a própria água que ela foi buscar. Aquela mulher ficou admirada em saber que tinha algo além do que ela acreditava. Naquela pouca conversa com Jesus, ela descobriu que todos os seus valores de crença, que toda a sua fé estava equivocada. Ela passou a crer em Jesus como profeta e é isso que ela vai dizer na sua aldeia. Portanto, ela experimenta agora a fonte da água. Se você quer ser uma ponte nesse tempo de tantas dificuldades, eu quero desafiar você a fugir das coisas que não levam a lugar algum, a discussões que são irrelevantes e fúteis. Eu quero convidar você a focar não nos erros das pessoas, nem na forma como as pessoas vivem, nem nas escolhas que elas fazem. Mas eu queria que você apresentasse Jesus como a resposta para os seus anseios. Portanto, eu quero concluir essa reflexão relembrando os 3 pontos dessa mensagem. Se você quer conseguir êxito na sua mensagem, na sua pregação, se você quer ter um resultado positivo, se você quer ver pessoas transformadas pelo poder de Deus, se você quer ver pessoas chegarem aos pés de Jesus, então você precisa pensar nisso. Primeiro, não faça acepção de pessoas, tenha um olhar sem julgamento, baseado na igualdade, porque disse o Senhor na sua Escritura, em Atos e em Romanos, Deus não faz acepção de pessoas.
Segundo, não faça polêmica com as pessoas, fuja das coisas secundárias e foque no amor de Deus. Foque no amor de Deus. É isso que o mundo está precisando, é isso que a nossa nação está precisando, é isso que as pessoas estão precisando. Elas precisam do amor de Deus. E por último, não faça julgamento das pessoas. Fale com sinceridade. Seja sincero, mas apresente Jesus como a fonte da vida. Há coisas que as pessoas precisam deixar, e se há coisas que incomodam a Deus, não é você que vai tirar do coração dela, é Deus quem vai tirar. É Deus quem transforma, é Deus que muda as pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja uma testemunha fiel do amor de Deus, que você espalhe a fonte da água da vida, que é Jesus, que você seja uma ponte conectando pessoas a Jesus, tendo uma pregação empática. Que Deus nos abençoe.